Olá, bem-vindo à terceira temporada do podcast do Observatório de Jornalismo. O podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Nessa temporada, teremos diversos hosts para trazer maior variedade e diferentes pontos de vista sobre temas da atualidade. Meu nome é Bárbara Neves, eu sou doutoranda em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e eu serei uma das hosts de vocês no episódio de hoje. Junto comigo estão também o Maurício Dias, que é mestre em Relações Internacionais pelo Santiago Dantas e membro do Observatório de Jornalismo, e a Sâmia Becker, mestranda do Programa de Integração da América Latina da USP e também membro do Observatório de Jornalismo. Olá, Sâmia! Olá, Maurício! Oi, Bárbara! Oi, pessoal! Bem-vindos ao podcast da ODR. Oi, Bárbara, Sâmia e todo mundo. Espero que seja um episódio muito bom para todo mundo. Bom, dando continuidade ao primeiro episódio da terceira temporada, dentro do tema da tragédia humanitária na terra indígena Yanomami, na parte 2 de hoje, refletimos sobre o papel do garimpo na construção do Estado brasileiro e os desafios no tema da atualidade. E para falar sobre o tema de hoje, nós temos como convidado do podcast do Observatório de Jornalismo o professor Rodrigo Pereira Chagas. O professor Rodrigo é mestre em História Social pela PUC de São Paulo e doutor em Desenvolvimento Econômico no Instituto de Economia da Unicamp. Ele é professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima, pesquisador do programa de pós-graduação Sociedade e Fronteiras, tem experiência na área de Sociologia do Desenvolvimento e atualmente pesquisa o mercado ilegal em Roraima, com ênfase no complexo do narcotráfico e a tríplice fronteira entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana. Muito bem-vindo, professor. Obrigada pelo seu tempo e por ter concordado em conversar um pouco com a gente aqui no Observatório. Oi, Bárbara. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e estou à disposição. Apesar da situação alarmante da questão Yanomami no Brasil nos últimos anos, somente no início de 2023, com a mudança do governo federal, maiores esforços foram empregados para combater essas mazelas sofridas na região. Eu gostaria de saber como o senhor avalia a condução dessa profunda crise humanitária e sanitária pela gestão atual do presidente Lula e quais diferenças nós já podemos traçar em relação à condução federal atual e a do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá. Bom, talvez seja melhor para abordar essa questão, explicar um pouco essa ideia de que a garimpagem aqui é um produto do Estado brasileiro. Tá? Isso eu acho muito importante a gente ter noção. Então, Roraima foi criada como Estado com a Constituição de 88. Tá? Como outros estados, como Amapá, né? Mas antes disso, ela foi destacada do Amazonas como território federal. Já isso nos anos 40. Tudo bem? Então, em 43, é criado o Território Federal do Rio Branco, que é como se chamava, e o objetivo ali era estratégico. A gente está em fronteira com a Guiana, a República da Guiana, que enfim, era uma colônia inglesa. Aí você tem o Suriname e a Guiana Francesa, né? Além da Venezuela. Então, é uma região importante em termos de, durante a Segunda Guerra Mundial, você precisa ter esse controle de fronteira, e a estratégia foi criar um território federal. Um território federal não é um estado. Ele vai ter um governador indicado, né, pela presidência, pelo governo federal, e aí, enfim, um deputado, mas você não tem a estrutura estatal que vai ter mais autonomia, vai ter um judiciário, um legislativo mais atuante, é outra coisa, né? E esse território, então, você cria o território em 43, mas vai ser só durante o período da ditadura militar em que você vai ter as grandes transformações de fato aqui, né? Por vários motivos, né? O mais importante é que, a partir da ditadura militar, os governadores eles delegam às Forças Armadas o cuidado de cada um desses territórios, né? Então, o Exército vai cuidar de Rondônia, a Aeronáutica de Roraima, a Marinha do Amapá. Então, essas forças acabam estruturando esses estados, né?
e acabam fazendo uma coisa que não tinha ocorrido até então. Os governadores vão ficar por um bom período. E isso se vincula aos projetos desses governadores militares em um território federal, se vincula ao próprio projeto da ditadura militar para a região da Amazônia. Né? É uma coisa que tem que se pensar com bastante cuidado, o fato de que a Amazônia, o projeto atual da Amazônia, em geral, não só de Roraima, é que em Roraima isso é gritante, mas da Amazônia, em geral, os projetos de desenvolvimento são todos da ditadura militar. Né? A gente não tem grandes projetos de governos de esquerda para a Amazônia. Qual é o grande projeto, né, para a Amazônia dos governos? Projetos que olhem para a Amazônia como um todo, articulando os problemas da Amazônia com o Brasil. O governo militar pensava a Amazônia para gerar commodity, né, e para pagar o dinheiro que pegava no empréstimo internacional e tentar ativar as indústrias no Sudeste. Né? Além disso, tentar conter os problemas com migração nordestina para o Sudeste. Então, fazia uma espécie de colonização da Amazônia com os nordestinos. Né? Então, você chama essas pessoas para ocupar a Amazônia, chama essas pessoas para defender, tem a visão militar que está posta em todo esse processo de defesa de território, de ocupar para não entregar. Né? E você desenvolve uma teoria sobre isso. Tanto por historiadores, como um historiador importante aqui do Amazonas, que foi o Arthur Reis, que escreve um livro que é A Amazônia e a Cobiça Internacional. Esse é um tema que está até hoje, que todo mundo fala o tempo todo. O Arthur Reis foi governador biônico da ditadura militar, né, no Amazonas. Mas você tem os grandes estrategistas da geopolítica, como o Golbery, mas principalmente o Meira Matos, que pensa também a Pan-Amazônia, que pensa a Amazônia como espaço estratégico para o desenvolvimento e para o Brasil grande, aquela coisa toda, né, enfim. Então, é nesse contexto que Roraima é estruturado. E o governador que pensa o futuro de Roraima é um governador chamado Hélio Campos, que entra em 67 e fica até 74, um pequeno intervalo de uns 10 meses. Né? E esse cara vai falar, olha, você tem duas vocações. Vai falar, não, né? Você tem os causos da época. Né? Tem um livro de um... Olha que interessante, tem um livro de um policial militar que foi se aventurar no garimpo e conta alguns causos. Dentre os causos, ele conta esse do porquê da estátua do garimpeiro. Né? O que se falava? Que o Hélio Campos olha para Roraima e fala assim, tem duas tendências aqui. Uma vem da colônia, que é a criação de gado. Né? E a outra é a mineração. E aí ele fala, mas o que vai levar ao desenvolvimento local, de fato, é a mineração. Então, ele encomenda essa estátua do garimpeiro, que é feita fora daqui, trazida, etc., tem que ser montada aqui, e ela é finalizada em 69. Né? Então, o que ela simboliza para o Hélio Campos? Fala assim, olha, o garimpeiro é o agente de transformação da região. Né? E isso vai se complicar na medida em que, nos anos 70, começa um projeto chamado Projeto Radan, onde, com parceria com os Estados Unidos, um avião começa a sobrevoar a Amazônia e mapear os minerais da região. Em 75, se descobre que tem muito ouro, cassiterita e outros minerais na TI Yanomami. Né? Então, aquela vocação pensada pelo coronel aviador, Hélio Campos, ela vai ganhando força. Né? E, ao mesmo tempo, então você tem... Ou seja, os responsáveis aqui, que estão diretamente vinculados ao governo federal, né, pensam Roraima para ser um lugar de mineração. Tá? E pensa no pequeno minerador. Né? Isso é um ponto importante. Enfim, só esse ponto já daria para a gente debater um bocado de coisa. Mas, a partir daí, eu acho que dá para a gente avançar para pensar o que são os governos a partir de 88. Né? Em 85, você tem
uma estratégia de tentar ocupar a região da TI Yanomami, da mesma forma que foi ocupada a Serra Pelada, e fazer com que os governos de transição, né, Tancredo Neves e tal, acabem encontrando uma situação incontrolável em relação ao garimpo. Essa foi a estratégia dos garimpeiros, né? Apoiado por um outro governador, segundo dizem, que na época não era governador, que é o Otomar Pinto, né? Brigadeiro Otomar Pinto, também vinculado à aeronáutica. Muito bem, o que era essa estratégia? Pega 400 garimpeiros aí, financiado com garimpeiros do Tapajós. Tapajós é onde está Itaituba, né? Só para lembrar que é grande área de garimpo no Pará. Pega ali, daquela época, empresários dali, mais o governador, o Otomar, junta esses garimpeiros, estimula, fomenta, manda eles para a Serra do Surucucus. E lá eles começam a garimpar. Ao mesmo tempo, você começa o debate de demarcação, né? Pela FUNAI, né? do território. Então, as duas coisas ocorrem em 85. Bom, o resultado desse estímulo ao garimpo, como uma espécie de disputa para essa mudança, para essa transição, né, para a entrada do governo democrático, faz com que no final dos anos 80, desculpa, gente, garganta, faz com que no final dos anos 80 você tenha o ápice da corrida do ouro nessa região, tá? Em 89, calcula-se que saiu 8 toneladas aqui da região de ouro. 8 toneladas de ouro. Tem outras questões, tem o mercado internacional, o aumento do preço do ouro no mercado internacional, e etc., né, que também é importante para valer a pena o negócio. Então, desde o começo dos anos 80, você também já se denunciava a questão que vinha sofrendo os Yanomamis, né? Um parênteses que eu deixei de falar ao fazer o salto lá de 67 para 88. Nos anos 70 começam as estradas, né? As grandes construções de estradas, né? Então a BR-174, que é a principal, que vai de Manaus até a Venezuela e passa aqui por Boa Vista. E aí você existe a denúncia feita pelo pessoal da Comissão da Verdade lá, pelo menos 8 mil indígenas assassinados nesse processo da etnia Waimiri Atuari. Em 73 começa a perimetrar o norte, essa não acabou, mas é o primeiro momento que você tem um impacto gigantesco com as comunidades Yanomami, né? Então, já começa, esse é o primeiro impacto entre os Yanomami, então isso já vai afetar saúde, isso já vai afetar... Tem relatos de contaminação provocada, né, por essas pessoas, para, né, tirar, para dizimar mesmo. Os relatos são os mais grotescos que vocês podem imaginar, né? São coisas muito complicadas. Então, quando chega em 88, 89, isso está no auge, né? Isso que a gente está vendo agora, dessas imagens dos Yanomamis desnutridos, morrendo com malária, isso ocorreu naquela época também, e da mesma forma girou o mundo, talvez até com mais intensidade do que agora, né? E era bem no contexto da Eco 92. E o Collor fecha nos anos 90, 90 que ele fecha, ou pelo menos começa o processo, o garimpo em 90, e, óbvio, nunca acaba totalmente a garimpagem, mas diminui consideravelmente. Muita gente viaja, vai para Venezuela, mas era outro contexto, entendeu? O preço da terra era mais barato, então, se o garimpeiro sai hoje do garimpo, ele não vai achar terra barata aqui. Para você ter uma medida do que eu estou falando de terra barata, uma professora que nos anos 90 comprou um terreno por R$3.000, né? Hoje esse terreno vale mais de 500. Tá? Esse terreno ela comprou num bairro que se tornou um bairro nobre, mas dá para ter uma ideia da inflação, né? E com a vinda do agronegócio para cá, está vindo muita gente de fora, para soja, etc.,
o preço das terras e a especulação imobiliária em geral aumentou. Então, se aquelas pessoas saíram, conseguiram montar um pequeno negócio, ou ao menos ter suas casas com terreiro, onde fazia criações de subsistência, ou virar pequeno produtor rural, isso já não rola mais, né? O narcotráfico também não estava daquele jeito. Hoje está toda a periferia de Boa Vista dominada pelo PCC, né? Em algumas áreas com o Comando Vermelho. Né? Então, olha a diferença do que foi o fechamento naquele momento e nesse momento só de saída. Tá? Pois bem, é a partir de 2016 que você começa a ver de novo o aumento, o registro e a reclamação dos indígenas em relação ao aumento de garimpeiros de novo na área Yanomami. Não é que não deixou de haver. Havia, mas menor grau. 2016, a hipótese que eu trabalho é que é justamente a crise da Venezuela que empurra de volta brasileiros e venezuelanos, que uma das alternativas vai ser o garimpo, certo? Em 2016, um caos no Brasil, né? Impeachment, enfim. Isso aqui em Roraima, você está tendo essa questão do garimpo. E você está tendo uma outra questão. Garimpo, migração e o massacre da PANC, da Penitenciária Agrícola Monte Cristo, que é justamente quando você vê que Comando Vermelho e PCC estão aqui, porque se matam. Né? E na época a Família do Norte também. Né? Você tem um massacre que começa aqui e se espalha pelo norte. Né? É a tomada dessas facções da região norte. Né? Tudo acontece naquele momento. E depois começam esses governos que acenam positivamente para o garimpo. Tudo bem? Por que essa volta tão grande para falar do governo Lula e do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, em grande medida, era um representante daquele projeto dos anos 60. Quando o Bolsonaro fala, olha, meu pai trabalhou no garimpo, eu carrego uma bateia. Quem carrega uma bateia no carro? Vocês conhecem alguém assim? Eu moro aqui no norte, não conheço ninguém que carrega uma bateia no carro. Mas é provável que tenha. E entre os militares, isso mostra um pouco a relação também dos militares com a garimpagem. Né? Que a garimpagem, na fantasia, no imaginário dessas pessoas, ela está ali junto com a pesca, com a caça. Né? É uma atividade de aventura, é uma atividade onde, enfim, basta dizer que tem militares, tem, como eu falei, esse policial militar que escreve um livro sobre a ida dele no garimpo nas férias. Né? Essa aventura de férias. Né? Então, assim, você tem militares que entram para garimpar como uma espécie de aventura. Né? Óbvio, uma aventura que envolve dinheiro, riqueza. Ontem eu fiquei sabendo, começo de semestre aqui, aí eu estava assistindo a apresentação do DCE, e aí estava falando sobre os cursos e tal, e apareceu o logo da Atlética de Medicina de Roraima, da Universidade Federal de Roraima. O logo da Atlética de Medicina é um garimpeiro. E eles se autodenominam desbravadores, algo desse tipo. Está muito alinhado a essa lógica dos militares, certo? Está muito alinhado a isso. Eu ainda estou chocado. Era um garimpeiro bombadão, assim, com ouro, e com... eu falei assim, eu não acredito nisso, mas tudo bem. Então, o governo Bolsonaro, ele traz, naturalmente, Bolsonaro simplesmente dizendo essas coisas, Roraima é a menina dos olhos, eu já dei minhas bateadas, ando com uma bateia, isso estimula, todo mundo fala, opa, alguém que vai resolver nossos problemas aqui. Por quê? Porque a garimpagem é uma base política importante. Justamente por todo esse complexo que eu expliquei antes, dá para ter uma ideia de como isso impacta nas eleições do Norte. Peguem as eleições no Norte. Veja quantas pessoas... Isso aqui em Roraima foi, acho que 76% na última eleição. A gente perdeu para Rondônia, não sei nem se em porcentagens, mas em Roraima, na última eleição, um município ganhou, o Lula.
que foi o Iramutã, um município indígena. Em Rondônia, nas 2 eleições, o Lula perdeu em todos os municípios. Rondônia era outro território, né? Que também foi estruturado pelos militares, que também tem garimpo, que também, enfim, certo? Então, é uma base política importante. Acenar para essa base é importante para esses políticos, certo? E eles assim fizeram, e isso tem consequências, certo? Então, se está liberado, ou se vai fazer vistas grossas, porque também atacou IBAMA, atacou uma série de outros mecanismos de proteção ao território, né, e aos indígenas. Então, o governo local também, o governo local é um caso à parte, tá? Porque o governo atual, que é o Antônio Denário, ele ganha a eleição em 2017, ele entra em 2018 a eleição, ele ganha a eleição em 2018, só que ele é colocado, logo após ele ganhar a eleição, ele não espera aquela, geralmente ganha em outubro, novembro, você vai entrar em janeiro, certo? Só que a governadora de então, a Sueli, estava sendo processada por roubo, desvio, vinculado à penitenciária, que estava um caos, com explosão de PCC e tudo mais. Então, é afastado e o Temer nomeia ele como intervenção. Certo? Então, ele entra nomeado já em novembro, e durante o governo dele, ele vai ter uma postura muito pró-garimpo. Né? É simples, é só ver a entrevista que ele deu para a Folha nesses dias aí, acho que em janeiro, onde ele fala, não, isso aqui tem que virar uma espécie... vamos pensar nos cassinos norte-americanos, nos territórios indígenas norte-americanos e pagar royalties para os indígenas, e aí a gente faz áreas de proteção, mas ao mesmo tempo, enfim, né? Ele vai buscar, vai falar de aculturação, vai tirar esses papos, que são papos tão antigos, são termos, são conceitos dentro da antropologia. Você falar de aculturação, isso já foi superado há muito tempo, né? Foi superado, aliás, pelo Darcy Ribeiro, que fala isso aqui, não é aculturação nenhuma, né? Não tem isso, não existe aculturação, existe transposição étnica, fricção étnica, existem outras coisas. A aculturação, o índio não deixa de ser índio, certo? Esse é o ponto. E o que o governador fala? Não, eles têm que... em termos do Darcy Ribeiro, já que eu citei o Darcy Ribeiro, eles têm que se transformar em neo-brasileiros, eles têm que viver como os outros. Não está aqui os macuxis, o Iapixana, não vão ao mercado, não... É isso, na cabeça do governador é isso. É um governador que é alinhado ao Bolsonaro. E aí assina, né, são 2 leis polêmicas que tramitam e que o governador assina, que é para liberar o mercúrio e para não se queimar máquinas do garimpo, né? São leis que, assim, é sabido. Você imagina, um governador que assina uma lei dessa, ele tem bastante consciência, me parece, né? Posso estar enganado, não sei o que passa na cabeça dele, mas me parece que ele tem bastante consciência que isso vai cair. Só que entra também no discurso que é típico da estruturação política dessa galera, né? Do discurso político. Quer falar, tá vendo? Eu faço, vem o STF e tira. Né? Porque é inconstitucional, porque é... Então, você alimenta o que a gente acabou de ver desse debate das eleições passadas, né? Então, obviamente que isso piora. Para complicar a situação, tem a pandemia, né? E a pandemia é um caso à parte, né? A pandemia, as pessoas ficam sem emprego por vários motivos, e o garimpo se torna uma opção. Tive alunos que falaram, professor, estou saindo, estou passando fome, vou para o garimpo. É isso. E aí o garimpo... Então, veja, o narcotráfico que está vindo, as facções de São Paulo e Rio de Janeiro, que estão vindo para a região, por outros motivos, por causa de conflitos políticos na fronteira do Paraguai, né, passam a disputar a região em 2016 e 2017. Eles chegam em 2013 e 2014. Tá? Migração venezuelana. Retorno da garimpagem pesado.
certo? Que atrai pessoas do Maranhão, de outros lugares. Maranhão é o mais forte, porque a migração maranhense, né, foi muito forte aqui em Roraima. E isso tudo vai se juntar lá na selva, lá na TI Yanomami, né? Então, pensem no que deu. Né? Daí que aí a gente começa a pensar em narcogarimpo, nessas coisas. Então, isso explica um pouco a postura dos governos anteriores, certo? Agora, o governo Lula, em novembro, ele anunciou que fecharia os garimpos, né? Assim que ganhou, ele faz um anúncio já acenando para essa área. Isso me deixou muito de orelha em pé, eu até voltei a ver algumas coisas de como foi o fechamento nos anos 90, e conversei com muitos garimpeiros, e muita gente falando, a gente vai resistir, a gente vai resistir, a gente vai resistir. Eles tinham na cabeça o que aconteceu com o Collor, né, que o Collor mandou emissários antes, veio falando, se aproximando dos garimpeiros, conversando com eles, e depois faz uma pirotecnia, se veste de exército, de militar, e joga bomba em pista e tal, né? E não é isso que resolve nos anos 90, que vai resolver é o que estão fazendo agora. Né? Então, de certa forma, o governo atual aprende com o Collor, que esse negócio de explodir pista não vai dar certo, né? E ataca direto a questão logística, seguindo orientações do IBAMA, etc. Né? Eu acho que a postura deles tem sido adequada até agora, mas o meu medo é que isso se esgota. Né? Adequado em qual sentido? Então, assim, são duas coisas que eles pegam da vez passada. Primeiro, puxam a questão Yanomami como um problema nacional e internacional. Isso ajuda a sensibilizar a opinião pública nacional e internacional, mesmo porque se você depender da opinião pública regional, você não faz nada, certo? Então, começa por aí, você sensibiliza, mostra o problema, e aí, a partir daí, você começa a intervir. Tudo bem? A intervenção vamos passar corrente nos rios, montar fronteira, vamos fazer a desintrusão, arrancar esse pessoal de lá, que não é nada simples, justamente por essas questões que eu falei, de logística. E se começa a fazer isso, muito bem. Agora, qual que é o custo disso? Qual que é a estrutura que se tem para fazer isso? Qual que é a alternativa que se dá a esses garimpeiros que estão saindo de lá? Porque você pode ter uma circunstância, uma situação que funciona meio como, sabe, Cracolândia. Eu não sei se vocês são de São Paulo. Quem é de São Paulo conhece sabe que vira e mexe tem um prefeito da cidade de São Paulo, mais conservador, que resolve falar assim, eu vou acabar com esse problema da Cracolândia. Aí manda a polícia lá, arrebentar com tudo, o pessoal se espalha por toda a cidade, o problema cresce mais ainda, e aí essa pessoa acaba falando, não, deixa para lá, as pessoas se reagrupam. Enfim, o medo é esse. Você faz essa intervenção, esse pessoal, parte vai mudar, parte já foi para o Suriname, parte já foi para Itaituba, garimpos em Rondônia, em outros lugares. Outra parte tenta ir, ou foi para Venezuela, Suriname, sabe, sai do país, vai para outro país. Outra parte migrou, tenta ir para o Amazonas, porque o território Yanomami vai até o Amazonas também, né? Tem uma parte que está esperando, falando isso aqui é só a imprensa tirar os olhos que eles não aguentam, né? E tem uma parte que está resistindo. Então, você tem muitos relatos de que aquilo que era incomum, que é garimpeiro ir para cima da Polícia Federal, ir para cima do IBAMA, está ocorrendo. Né? Está ocorrendo. Então, tudo bem, eu acho que era urgente, como as questões de saúde, né, que a gente está vendo dos Yanomami, deixa muito claro isso, e a questão, os estudos sobre degradação, mercúrio, era urgente fazer isso. Então, eu acho que está adequado até aí.
daí para frente, para mim, é uma grande lacuna. Né? Por quê? Porque qual que é o projeto? Se eu estou falando que isso é algo que permeia toda a sociedade, que isso é algo que foi construído pelo próprio Estado, que incentivou a migração e a garimpagem como forma de ocupação do espaço, né? Isso tem gerações, portanto, esse impacto moral, você pegar coisa pela moralidade, né? Não que não tenha coisas lastimáveis, chocantes, mas é algo que você vai pegar um grupo social muito importante na região e radicalizar ele ainda mais, né? Todos esses elementos precisam ser pensados, ser colocados na mesa. O que vai se fazer aqui? Né? Qual que é? Tá, beleza. Vamos sair. E tá, 60% do território de Roraima é reserva e terra indígena. Como eu vou fazer com que as pessoas que estão aqui, que comem em qualquer lugar do Brasil, são estimuladas ao consumo, portanto, tem quer ter sua casa, quer ter seu carro, quer ir ao shopping, quer fazer tudo que todo mundo faz em qualquer cidade do Brasil, o padrão de consumo na cabeça deles é o mesmo, né? Como é que eu reproduzo isso aqui? E aí é um problema que a gente tem que tentar buscar resposta. Já perguntaram, você como que resolve? Como que resolve é outro papo. Primeiro que não sou eu que vou falar como que resolve, não é que eu estou me tirando o corpo. Eu tenho ideias, converso com pessoas, mas isso não é um problema que uma pessoa resolve. Certo? Isso não é um problema que... E outra coisa, eles têm força política. Não é à toa que um representante deles está no Senado. É o Chico Rodrigues, que está lá na comissão, ele é um representante dos garimpeiros. Politicamente, é um representante. Então, eles têm senadores, então tem deputados, tem o governo local. Né? Você vai ter que negociar com essas pessoas. Agora, óbvio, não me parece que dá para negociar nos termos deles, de você desfazer a terra indígena Yanomami, criar pequenas ilhas com parques, né? Quase que parques temáticos. É quase que eles falam assim, vamos fazer a garimpagem com a Disney e Las Vegas junto. Você deixar esses caras fazerem, vai ser mais ou menos isso. Né? Isso não é viável para o padrão de vida que a gente defende hoje. Agora, é importante saber quem é esse agente que defende esse padrão de vida. Porque o pessoal daqui, qual a alternativa que tem? Ir para o garimpo, eu tentei deixar claro isso no começo, né, do nosso papo. Ir para o garimpo é difícil, é duro, é pesado. As mulheres sofrem muita violência, os homens também. A quantidade de assaltos, mortes, a violência ela é muito presente no garimpo. Né? Sem falar, você está disposto a passar 2, 3 meses dormindo numa rede embaixo de uma lona, no meio da mata, com bicho, com chuva, passando necessidade. Né? Pode dar tudo errado, você pode morrer, uma taxa alta de probabilidade de morte, de ter acidente. Certo? Então, assim, qual que é... Agora, essas pessoas estão fazendo isso porque não dá conta de viver em Boa Vista. As pessoas às vezes pensam que viver em Boa Vista é barato. Eu lembro que quando eu vim morar aqui, alguns amigos falavam, pelo menos você vai juntar um dinheiro, né? Não tem o que fazer, é tudo mais barato. Boa Vista não é uma cidade barata. Né? Tudo vem de fora, tudo é muito longe. A maior capital que a gente tem aqui perto é Manaus, são 12 horas, se a estrada estiver boa, e a estrada nunca está boa. Né? A última vez eu gastei 15 horas de ônibus com os alunos para participar de atividade na UFAM. Né? Então, tudo é caro para chegar aqui, tudo demora muito para chegar aqui. Esse é um estado que talvez seja o estado que esteja menos integrado ao Brasil, né? Em termos de aviação, energia elétrica, estradas, etc. Né? Então, essa é a dificuldade. Eu acho que o governo atual tem feito o que deve ser feito, né? Tem olhado para isso, tem colocado indígenas
em cargos chaves para olhar para questões dos próprios indígenas, eu acho que isso é positivo também. Agora, ele precisa ter uma alternativa que não seja uma alternativa do período militar, né? Construção de estradas, hidrelétricas, garimpagem, commodities, Zona Franca. Olha para a Amazônia. A Amazônia é isso. A Amazônia é isso. Como é que qual que é o projeto que a gente vai fazer para todo mundo de olho na Amazônia, projetos maravilhosos, Amazônia 4.0, ou vamos reorganizar pelos povos, vamos falar de outra... Vamos? A gente vai fazer isso? A minha dúvida e a minha chatice, que eu pego no pé, é isso. A gente tem que ter, de fato, projetos e a gente tem que colocar isso no debate público, né? Porque da forma que chega pela grande imprensa e tal, né, imprensa nacional, o pessoal aqui não se reconhece. Fala que é tudo mentira, né? Fala que é imprensa golpista, enfim. As pessoas não levam a sério o que está sendo dito. Fala, esses Yanomamis que aparecem são trazidos da Venezuela, né? E isso é um outro problema para o governo atual, ter que lidar com a questão da Venezuela, né? É um ponto complexo na relação com a política nacional e a relação com outro país, né? Porque no caso do Bolsonaro, a Venezuela colocou, bom, são os comunistas, a gente não quer nada com eles, nem oxigênio para salvar as pessoas em Manaus, né? Chegamos a esse ponto. Já, historicamente, o governo Lula teve uma relação boa com a Venezuela. Só que a Venezuela de hoje não é a Venezuela da época do governo Lula, né? E uma das coisas que eu acho muito complicado é continuarem muitas pessoas, muitos colegas, muitos amigos que brigam comigo, inclusive, eu falo assim, não tem como continuar defendendo o que o governo venezuelano está fazendo, certo? Desculpa, vocês podem dar o argumento que vocês quiserem, eu estou aguentando aqui na fronteira, sabe, todo tipo de coisa, desde a migração, a gente vê a condição que essas pessoas estão chegando ao narcotráfico, né? Então, isso é muito delicado. Então, por tudo isso, eu acho que Roraima é chave. Roraima acaba sendo um estado que é um estado que mostra as lacunas da Constituição de 88, que não foi resolvido, né? Ele nasce com a Constituição e o projeto que está aqui é um projeto anterior a esse, não se acha, não se descobre um projeto novo, né? O Estado cresceu, isso inclusive, eu acho, aí eu tenho que pesquisar um pouco melhor, mas eu tenho para mim que o pessoal que trabalha no garimpo fala assim, não, a economia vai quebrar, o Estado já era, acabou, Roraima acabou fechando o garimpo. Mas porque também eles estavam no momento em que tinha a ascensão do garimpo, mas teve também a construção do Estado. Então teve que ser construído, veio gente de fora, cargos foram criados, o funcionalismo público se estruturou naquele momento, né? Então o Estado de fato cresce, se desenvolve nesse processo. E aí a ligação com o garimpo talvez tenha uma distorçãozinha aí na percepção dessa galera. Mas eu acho que ela acaba sendo síntese. É um estado que está na fronteira, é um estado novo, não tem como que eu posso dizer? Não é tão difícil olhar os fenômenos sociais que estão ocorrendo aqui. Você não tem uma indústria que leva ao caos que é Manaus, com suas favelas, né, palafitas e coisas do tipo, ou Belém, né, que são já grandes metrópoles. Então, você olhar para a migração venezuelana nesses lugares se dilui, né? Você olhar para o narcotráfico fica uma coisa muito de periferia. Você olhar para, né, enfim, o agronegócio, aí já mineração pesada, aí tem suas particularidades também, né? Mineração pesada você não vai achar aqui em Boa Vista, você vai ter que olhar para o Pará mesmo, né? Mas nesses elementos que eu estou dizendo, eu acho que são elementos muito importantes
que estruturam a região amazônica em geral hoje. A Amazônia é internacional, né? Roraima acaba sendo uma espécie de laboratório. É um lugar bom para se observar os fenômenos, né? Porque essas contradições elas vão ser muito acirradas. Como é que faz? 60% do território é indígena. Como é que você vai ter produção mesmo? Então, eu estava ouvindo no rádio hoje de que estão falando já de finalizar demarcações de terra, reverter alguns processos de ocupação aqui em Roraima. E na rádio, por um acaso, estava numa rádio que é bem pró-governo, e falou, não, essas declarações do governo Lula vão acabar com o Estado de vez, porque já não temos como fazer. Esse discurso ele é recorrente. Não é possível desenvolver Roraima por causa... E aí entra um conflito étnico. É praticamente aquela ideia de nós, a civilização, que vamos levar as melhores condições de saúde, de educação e etc. para os indígenas, né? Estamos presos com esses territórios indígenas que nos amarra, né? A miséria, tal. Então, esse papo, ele vem desde dos anos 60. Nossa, professora, eu acho que a gente teria vários pontos para aprofundar a própria questão da estrutura social do garimpo que você trouxe, o papel do Estado à frente a esse projeto econômico, né, em Roraima, na Amazônia, de maneira geral, a própria questão da infraestrutura, que é um tema que eu estudo infraestrutura, enfim, tem vários temas, mas eu acho que só para a gente fechar, né, toda essa conversa super interessante e importante, você trouxe a questão da Venezuela, a questão das relações regionais, mencionou o Suriname, a Guiana, a própria questão de Roraima também necessitar da energia que vem da Venezuela, né, a gente tem uma conexão regional aí. Se a gente fosse pensar nesse novo projeto político que ainda não existe, você acredita que esse novo projeto, né, para a região amazônica, se a gente pensar na Amazônia Internacional, que incorpora Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, né, a necessidade de incorporar as relações regionais para, de fato, criar um projeto político para a região amazônica como um todo. Como que a gente pode pensar na importância dessas relações regionais? A gente tem conflitos fronteiriços, a gente tem toda uma dinâmica que, independente de outro país estar em crise, a gente vai sentir a crise da mesma forma, como você mencionou no caso da Venezuela, né? Então, para saber um pouco mais da sua visão, estando em Roraima, como que essas relações regionais, se elas seriam necessárias dentro desse projeto, ou como que elas são vistas dentro desse tema? Tá. Só uma coisa, a energia de Roraima hoje é por termoelétrica. Porque, justamente pelas relações, né, com a Venezuela, que se romperam no governo Bolsonaro, a gente parou de receber energia, mesmo porque a crise da Venezuela, lá mesmo, eles não estavam conseguindo fornecer energia para os próprios venezuelanos. Aliás, a gasolina, que sempre era uma coisa que a gente ia para a Venezuela, a gasolina era 5 centavos, 11 centavos, super barato. Hoje eles estão pegando gasolina do Brasil, teve uma reportagem hoje também que mostra isso, estão levando gasolina daqui para lá, né? É uma pergunta muito difícil, né? A Amazônia tem que ser pensada como um todo mesmo. Só que, ao mesmo tempo, é uma região onde a logística é extremamente complexa, né? Os tempos são muito dilatados. Você ir de barco de um lugar para o outro. Eu fui de Manaus para Belém nas férias agora, né? Essas férias de professor fazendo trabalho de campo, né? De Manaus a Santarém foram 20 horas, porque eu peguei uma lancha-jato. Né? Foi 20 horas. E de Santarém para Belém foi mais 2 noites, 3 dias, 2 noites. Né? É o que eu falei, para ir daqui para Manaus, 15 horas, se tivesse sorte de chegar, né? Com a estrada do jeito que está muito complicado. Os últimos vídeos que eu vi, impossível. Então, assim, tem a questão logística. Ela não é nada fácil, ela tem que ser pensada com calma, mesmo porque a tentativa de resolver isso gerou grandes tragédias durante o período militar, certo?
transamazônica, coisa do tipo. Então, teria que ver, inclusive, repensar o transporte fluvial, que em boa parte da região é tradicional e é viável, mas tem que se modernizar, tem que fazer uma série tem uma série de questões aí, né? Tem que se pensar no padrão. Se fala em desenvolvimento sustentável e uma série de outros discursos de sustentabilidade da Amazônia, coração do mundo e tal, o que só alimenta, aliás, toda a teoria da perseguição dessas, né, desse pessoal que fala, tá vendo? Tá todo mundo querendo pegar a Amazônia, transformar ela num território internacional e tirar nosso território, nossas riquezas e etc. Né? Mas, enfim, eu acho que o transporte é a chave pela questão da logística, pensar como que vai ser feita a questão da logística. E aí, vamos ter que pensar por blocos, né? Eu mesmo não domino toda a Amazônia e tal, eu conheço bem aqui onde eu estou, mas já viajei, já conheci partes aí, né? A gente vai ter que pensar alguns blocos. Você tem o bloco, a gente aqui em Roraima e o Amapá, a gente está no tal do maciço, no escudo das Guianas, né? Que é uma formação geológica que gera muito petróleo, muito minério de todo tipo e etc. E isso a riqueza da Venezuela vem daí. Mas, como você falou, é espaço de litígio, seja entre a Guiana e a Venezuela, seja aqui no Brasil pela questão indígena, né? Que não, eu tentando explicar para um grupo de garimpeiros que vê, enfim, eu pergunto, eles perguntam, tá justo, eu falo minha postura, minha posição, né? Não vou ser hipócrita com eles também. Eu falo, olha, não dá, lidar com os Yanomami, assim, estava conversando com um antropólogo, o professor Alexandre, que trabalha comigo aqui, ele falou, cara, só tem 2 povos no mundo todo que têm o status né, de isolado ou quase isolados. Ainda tem indígenas isolados na região dos Yanomami, mas os Yanomami, em geral, têm um contato muito recente com não indígenas, né? E é um grupo muito delicado. Você tem aqui no alto, né, do Amazonas, da Amazônia, e eu acho que na Oceania, que você vai ter mais um grupo humano isolado. Isso é difícil você traduzir para um garimpeiro que não tem riqueza que pague isso, né? Que é uma outra forma de ser, de pensar, de agir, que tem muito para ensinar para a gente, tem muito para a gente ganhar com essas pessoas vivendo na forma de vida que eles sempre levaram, entendeu? Você explicar isso para quem, e não é só para os garimpeiros, certo? Para pessoas que crescem na sociedade, onde o cálculo do ganho imediato, né? Essa racionalidade focada no lucro e tudo mais, isso não vai rolar, é uma coisa difícil. Então, assim, esses conflitos políticos, eu acho que vai ser a questão mais chave, mais difícil. Agora, óbvio, o Lula é um grande líder latino-americano, né? Que teria, e de bobo não tem nada, a gente sabe, né? Que teria condições de puxar um debate para a região. Ele é respeitado entre essas pessoas. Ele vai ter que andar na corda bamba do que é a política brasileira e a institucionalidade brasileira, né? Aí é outro problema, inclusive, né? É como a gente... Enfim. Mas é isso. Não é o grande representante latino-americano, etc., etc. A maior parte da Amazônia não está em território brasileiro. Essa é a nossa responsabilidade. O tamanho do Brasil acaba fazendo com que esses países sejam um pouco satélites em relação ao Brasil. A balança de pagamento em relação a Venezuela, Bolívia, enfim, Peru, Colômbia, o Brasil tem um peso muito grande. Então, assim, tem que ser puxado um projeto pelo Brasil, tem que ter essa liderança do governo, né? O Lula tem qualificações para isso,
Agora, não é simples. Não estou dizendo que é fácil fazer, que é só chegar lá e fazer, né? Porque aí a gente vai ter que olhar as contradições do próprio governo, etc, etc. É outro papo. E aí não é comigo também, que eu não sou especialista nisso. Professor Rodrigo, muitíssimo obrigada por tudo que você aportou aqui com a gente, todos esses assuntos, né? Principalmente para a gente que está aqui em São Paulo, eu falo por mim, Maurício, pela Sâmia, é muito difícil ter a dimensão das questões no norte do país, né? Então, é muito importante, até porque, recentemente, a gente vê as mídias tradicionais desviando da temática, né, do garimpo e da terra indígena Yanomami, e como se isso simplesmente tivesse acabado, como se essas disputas não existissem mais. Então, muito obrigada por trazer seus estudos, seu aporte para o podcast do Observatório de Regionalismo. A gente agradece muito. Eu que agradeço pelo interesse, né? O desvio da mídia, da atenção da mídia, que é esperado, a mídia ela vive de, né? A gente tem uma noção, é tudo que os garimpeiros esperam também, né? Então, assim, se a gente largar o tema, se a gente não pegar o tema a sério e falar, olha, tá bom, qual que é o grande desafio que nós temos hoje, né? Porque, veja, a gente está falando de questões econômicas, mas a questão política da fratura brasileira passa pelo norte. Passa pelo norte. Equalizar o Brasil hoje, não pelo apenas, que não é pouca coisa, né, a demanda internacional por proteger a Amazônia e o clima e tudo mais, mas a demanda pela democracia, né? Passa pela Amazônia também. Então, obrigado pelo espaço para falar. Todo mundo que me chama, eu tento acudir. E é isso, obrigadão. Super obrigada, professor. Foi ótima conversa, viu? Obrigada mesmo. Muitíssimo obrigada, professor Rodrigo. Foi incrível. Nosso episódio chegou ao fim. Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify, Google Podcast ou nos assistiram pelo canal no YouTube. Se quiserem acessar mais de nossos conteúdos, acesse nosso site observatório.repre.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e receber em primeira mão as novidades, eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn, Twitter e no Instagram. Até o próximo episódio!